Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 300, olha que maravilha, esse é o último vídeo de hoje. Por mim, eu ficaria a noite toda gravando. Houve épocas em que nós gravávamos 12 vídeos numa noite. Mas você sabe, né, gente, a idade foi chegando, eu já estou bem velho, acabado. Estou um frangalho. Se juntar tudo, né? Junta tudo e vai pro lixo. Então eu tô nessas condições. Aí foi diminuindo de 12 para 10, para 8, para 6, para 4, 2. Eu fiz o possível para tomar um tutano para voltar para os 3. Mas não é programação espiritual mesmo. Mas a velhice tá na cara, né? Mas o coração da alma está jovem. O coração físico está com um probleminha, mas o coração da alma está jovem. E eu preciso, de fato, é do coração da alma, né? Então, vejamos. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Eu nunca vi isso. Eu uso paraíso mesmo. Aqui em São Sebastião do Paraíso existem algumas casas espíritas que você chega lá com os teus obsessores pela primeira vez. E os doutrinadores dizem assim: meu irmão, primeiro que você chega, você participa das reuniões mediúnicas de desobsessão, é uma bagunça. Pensa numa bagunça, multiplica por 10. Eu não estou falando de casa não, gente. Isso é disciplina. Cadê a disciplina? É porque não estudaram as obras de Kardec. Então ali você obsidiado assistindo os obsessores ali descendo a lenha em você. Mas é interessante que os obsessores ali, eles conseguem se redimir em 10 minutos. Ah, então eu perdoo ela. Não, já está tudo perdoado. Tem uns obsessores que eu já presenciei, assim, mais irredutível, que os doutrinadores desafiam eles. Eu já vi doutrinador desafiando espírito obsessor aqui em Paraíso. Se você não afastar do médium nesse instante, afastar? Por que afastar? Será que o espírito entrou no médium? Porque o termo afastar, tudo leva a crer que o espírito entrou. E o espírito não entra no médium. A comunicação ela dá-se através da sintonia, como um celular. Você entendeu? Vibrações, energias. O espírito pode estar 10 centímetros do médium, 10 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros. Quem manda é a espiritualidade. Não somos nós. Mas eu já tive a oportunidade de assistir alguns doutrinadores dizendo assim: se você não afastar, eu vou convocar os guardas para que eles te coloquem algemas, te envolva todo em correntes, olha que pobreza, e te ponha dentro de uma jaula e te lance no fundo do oceano. Você já viu isso nas obras básicas, gente? Agora eu te digo uma coisa. Eu estou falando palhaçada aqui? Eu estou dizendo o que acontece no meio espírita. Que ninguém tem coragem de falar nada. E quantos milhões de pessoas mistificadas? Quantas milhões de pessoas sérias que procuram a casa espírita
espírita em busca de ajuda e ali são enganados pelos trabalhadores. Eu ouvi uma vez um doutrinador dizendo assim para um espírito: nós vamos te amarrar e te lançar no meio da mata virgem. Eu estou até hoje procurando essa mata virgem. Estou até hoje. Mata virgem? Será que é algum tipo de signo? Eu não consegui entender aquela. Eu devia ter perguntado para aquele doutrinador onde que era essa mata virgem, que eu queria ir lá. No meio do oceano trancar espírito. Mata virgem. Um dia um doutrinador disse para um espírito: saia do médio nesse exato momento, porque eu sou a autoridade máxima aqui nos trabalhos. Agora, gente, eu preciso esclarecer uma coisa. Não era uma casa espírita séria, tá bom? Ô Luiz, mas o que você estava fazendo lá? Gente, nós temos que visitar as casas espíritas para a gente estudar. Agora, uma outra questão. Nem sempre eu vou às casas espíritas fisicamente. Às vezes, quantas vezes, uma revelaçãozinha, quantas vezes eu aqui me encontro gravando vídeo e Fernando, Diogo, Vó, Marcílio Colombaroli, eles passam por mim e eu, através da elasticidade perispiritual, através dos dons que eu possuo, que é a ubiquidade, eu vou até estas casas espíritas e ali permaneço sem que eles me vejam, os encarnados. Porque os desencarnados nós somos amigos. Então eu tenho esse dom. Eu não posso dizer a você que eu não tenho. É a mesma coisa, eu digo para você assim: eu tenho essa caneta. Ora, eu não posso dizer para você que eu não tenho essa caneta, porque eu tenho. Agora, me pergunte se eu tenho uma pepita de ouro no meu bolso. Eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu te mostraria. Eu não tenho medo das coisas. Então, onde nós vamos parar com isso? Com esse charlatanismo, com esse misticismo, com esse esoterismo dentro das casas que se dizem espírita? Não. Não. Eu falo até a boca espumar, sim. Aguente quem quiser. Quem não quiser vai lá no delete. Mas eu não fujo. Eu acho que você que nos acompanha, 5.700 vídeos, nós não mudamos uma vírgula desde o princípio até hoje. E é difícil, não é? Manter a mesma postura em 5.700 vídeos? Então, sinal que nós estamos sendo orientados por seres que fogem nossa compreensão, gente. Porque a intenção é ajudar. Então, veja bem, o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Mas 90% das pessoas que chegam à casa espírita, porque não são instruídas pelos atendentes fraternos, porque muitas casas nem atendente fraterno tem, atendimento fraterno tem,
que não são instruídas pelos diretores da casa espírita, porque eles estão preocupados mais com quantidade do que com qualidade. As pessoas chegam e loucas para se verem livres daquelas perturbações espirituais. Até ficam sabendo que estão sendo perturbadas por alguns espíritos. Mas por que o cão entra na igreja? Porque encontra as portas abertas. Porque nós somos tentados pelos espíritos obsessores e sofredores, charlatões e mistificadores. Porque baixamos o nosso campo psíquico, baixamos nossa imunologia perispiritual. Caso contrário, eles não teriam acesso a nós. Então, aquelas pessoas chegam à casa espírita, é óbvio, sem conhecimento, meu bem. A responsabilidade de te orientar são daquelas pessoas que ali estão. Mas em vez delas te orientar a aceitar os teus obsessores como teus irmãos, em vez delas te orientar a autoevangelização, para que você aprenda a amar os teus obsessores, porque eles são teus irmãos em processo de evolução. Os teus obsessores são aqueles os quais você os prejudicou em vidas passadas. Por isso ali os diretores da casa espíritas, eles te dizem da seguinte forma, eles vão te dizer: não queiras se livrar dos teus obsessores antes da tua autorreforma. Não se expulsa obsessor de ninguém. Não se afasta obsessor de ninguém. O muito que há é que o obsidiado aprende a autoevangelização. Então, conforme o obsidiado auto se evangeliza, ele evangeliza o teu obsessor. Se o obsessor não quer ser evangelizado, o problema já é dele e não teu. Mas não chegue na casa espírita querendo se ver livre dos obsessores, das trevas. Porque nada acontece por acaso. Se você está rodeado de trevas, porque você não está mantendo o teu equilíbrio emocional e psicológico. Você está sendo arrogante, orgulhoso, egoísta. Então, o que adianta afastar um obsessor, espíritos das trevas que junto a você se encontra, se você continua do mesmo jeito, meu bem? Retira-se uns, outros ocupam aquele lugar. Você não parou para pensar nisso? E outra, os elos entre um obsessor e um obsidiado são elos que a providência divina, através de Chico Xavier, já nos orientou. Nunca que devemos cortar o nó, e sim trabalhar para desatar os nós. Porque toda vez que se corta um nó, lesa-se milhões de fibras. E depois você tem que voltar consertando, reatando fibra por fibra.
daquele cordão. Não é mais difícil? É mais difícil colar as fibras do que desatar o nó. Pois você tendo ao teu lado teu obsessor, os espíritos vampiros, os espíritos das trevas, são irmãos sofredores como você mesmo, igual você mesmo. A doutrina dos espíritos te ensinou que o melhor antídoto contra todos esses malefícios chama-se oração, acompanhada de fé. Mas não essa fé de fitinha amarrada no braço. A fé inabalável. Por isso que tivemos a oportunidade de dizer que nós, em condições de humanidade, todos nós somos obsidiados. Uns mais, outros menos. Que temos feito? Na data de hoje, que fizemos de bom? Perante a nossa consciência, a contabilidade divina. Oportunidade tivemos. De forma que o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Não se arranca um obsessor. E nem se expulsa um obsessor. Ele é um irmão lesado em existências passadas que encontra-se cobrando aquilo que roubaram dele, equivocado, na contramão dos desígnios de Deus? Sim. Por isso, o Espiritismo, a condição de consolador prometido por Jesus, onde a responsabilidade nossa de ensinar cada qual a respeitar ambos, fornecendo a esses nossos irmãos sofredores equivocados a oportunidade de enxergar o equívoco que neles eles se encontram, e não expulsá-los, e não arrancá-los. Um obsessor está atrapalhando o meu casamento, está atrapalhando a minha empresa. Um obsessor está me levando a quadros de enfermidade. Mas quem é o culpado? O próprio indivíduo, nunca que o obsessor. Como tivemos a oportunidade de dizer em vídeos passados, não existe bala perdida, e sim bala certeira. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Queira ou não a humanidade entender, porque é uma questão de entender, porque naturalmente todo mundo tem que aceitar, pois não existe bala perdida, e sim bala certeira.
Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Nunca que devemos tentar levar o obsessor ao arrependimento, porque quem tem que se arrepender não é o obsessor, e sim o obsidiado. Ou melhor, desculpe, quem tem que se arrepender não é o obsessor, eu estava dizendo certo, e sim o obsidiado. Não é o obsessor que tem que se arrepender, e sim o obsidiado. Por isso a importância de uma casa espírita séria quando assiste pessoas enfermas da alma, porque lhe proporciona todos os recursos, uma delas, a conquista da humildade. Quando o indivíduo ele se curva perante aquele que ele muito prejudicou em existências passadas e do fundo da alma lhe pede perdão. Então não é o obsessor que deve pedir perdão, e sim o obsidiado, que o obsidiado que o prejudicou. Com esse ato de pedir perdão, o obsessor muitas vezes ele se redime. Muitas vezes ele se redime. E com um orientador ali na casa espírita, muito sábio, com muito amor, com muito caráter, conhecimento, consegue. Aliás, nós conhecemos muitos casos de obsidiados que, juntamente com seus obsessores, conseguiram se redimir e trabalharam mais 40, 50, 60, 80 anos no corpo físico juntos, como amigos, como irmãos, porque o importante é reparar, o importante é fazer diferente nesta, o que na outra não soube fazer. Então, quitou-se o débito. Vamos continuar junto trabalhando. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Até porque nós tivemos muito tempo, oportunidade de convivência através do ódio. Mas o ódio deixou de existir. Agora existe amor, porque nos redimimos. Porque eu tive paciência para com ele e ele para comigo. Eu pedi perdão. Ele me deu oportunidade de reparação. Isso é doutrina? Então, se nós nos redimimos, eu vou deixar que ele parta? Jamais. Vem cá. Me abrace. Permita que eu te abrace. Vamos continuar juntos. Porque é preferível nós continuarmos juntos, porque eu te conheço e você me conhece, do que eu ou você procurar outros seres que nós desconhecemos. Então, por que as pessoas
querem se livrar de seus obsessores. Com todo respeito. Que mérito possui o encarnado para chegar e pedir: quero me ver livre desse obsessor? Que mérito possui? Pois nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: aqueles que estivessem em nenhum pecado, atira a primeira pedra. Isso nos mostra que mérito nenhum temos para pedir, para nos ver livre das trevas, dos vampiros, dos obsessores. Devemos buscar a casa espírita, sim, para aprendermos a conviver com esses seres que nada mais nada menos nós que os plantamos em nosso terreiro, em nosso canteiro, existências passadas. Não foram eles que se plantaram em nosso terreiro. Nós quem mexemos com eles. Nós que os lesamos. Nós que os ferimos. Agora, sem mérito nenhum, eu quero me ver livre dele. É muita falta de respeito para com o nosso próximo. O nosso próximo não é só esse que nós abraçamos e beijamos no rosto. O nosso próximo são esses também que encontram-se na erraticidade, que 99,9% da humanidade não os vê devido à invisibilidade. Mas não é porque encontram-se na invisibilidade que não existem interligados ao nosso eu por algum motivo. Respeitemos-os. Busquemos educação. Devemos nos educar para respeitá-los. A nossa evangelização é a evangelização deles. Muito me impressiona as pessoas que buscam se livrar de seus obsessores. Pois quando lá estavam prejudicando eles, pensastes nas consequências? Não, né? Isso não é julgamento. Pois hoje você está tendo a oportunidade de aprender como se redimir. Pois busque a casa espírita e diga: eu quero descobrir que sou eu. De onde vim? Que estou fazendo na Terra? Qual o meu trabalho aqui? E para onde eu irei? Eu quero aprender a conviver com os meus inimigos, os quais eu angariei. Ah, mas nós vamos te auxiliar, nós vamos afastar esses inimigos de você. Não, não quero. Não. O que é meu, é meu. É responsabilidade minha educá-los, ajudando-os, da mesma forma como eu aqui estou buscando me melhorar. Esse é o papel da humanidade. Até o próximo vídeo.
Até o próximo dia.